E a sua reação? E como é que foi sua... Eu ia perguntar isso. Quando você viu, foi numa sexta-feira esse episódio, não foi? Na verdade, eu liguei pra ele e me espantou muito. Eu vou ser muito sincero pra vocês, assim... Me doeu como mulher, me doeu muito como esposa e como família, né? Eu não sou passiva nessas situações, eu reajo. Então, no momento que aconteceu, eu liguei pra ele. E quando eu liguei pra ele, a live tinha caído. Você imagina eu aqui do outro lado. Sem notícia até então. A live caiu, eu ligava pra ele, o celular tava balançando, como se estivesse chacoalhando ele. Eu não sei, acho que ele tava tentando colocar o celular no lugar e o pessoal batendo na mesa. Daí chegou no momento que ele me ligou, tá tudo tranquilo aqui. E pelo que eu tava entendendo, eles estavam se entendendo ali na conversa, tinham se pedido desculpa e tal. Daí voltou tudo de novo. Mas assim, de todo o coração ali, o Saulo, né? Ele não é Paulo, ele é Saulo. Ele é Saulo, ele não é Paulo, não. Ele, na minha opinião, ele precisa... E não é ofendendo, não é chamando ele de louco, não. Ele precisa de um psicanalista. Aliás, de um psiquiatra. Ele precisa de ajuda, gente. Ele é inteligentíssimo. Ele precisa de um psiquiatra para conseguir discutir, porque ele iria muito mais longe. Ele não consegue ser contrariado, né? E isso é difícil demais. É opinião, é igual o Fábio falou. Ele se perdeu na primeira divergência ali que ele teve com o Fábio. E, assim, há 12 anos de casamento faz a gente conseguir lidar com o Fábio. Você fica assim, igual me chamaram em o áudio, né? Fica o quê? Songa, fica songa, assim. Ou você fica louco igual o Paulo, ou você fica songa igual eu, igual um pastor aqui de Curitiba mandou um áudio pra eles, né? Mandaram um áudio. Mas é doído. É doído demais. Não, assim, não dói eles, tá? Eles não dói. O que dói, o que me doeu, o que me baqueou dessa vez, foi o áudio desse coitado aí. Esse áudio. O áudio me fez chorar. O áudio que disse que eu sou adúltero, irmão. Teve um irmão que já esteve no podcast comigo. Rapaz, eu nem queria falar porque 62 anos de idade o cara fez, semana passada. Ele foi coordenador de da UMATS Curitiba quando estava no auge, era um dos maiores congressos do sul do Brasil. Foi um dos caras cotados para ser presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, irmão. Só que o histórico dele até aqui é de devaneios. Tem comentários no próprio vídeo onde ele me acusa de forma leviana que, se eu ler aqui, é vergonhoso, é constrangedor, sabe? Boatos devido aos divórcios que aconteceu com ele é vergonhoso, entende? E tudo está correlacionado, né, a desequilíbrio. Paulo desequilibrado, o outro youtuber também, denúncias de desequilíbrio emocional, e o irmão que solta aquele áudio lá, cara. Sim, mas... eu tenho dó, na verdade, porque, tipo assim, no áudio o cara fala bem assim, eu não quero prejudicar o Fábio não, porque eu não quero ser canalha. Eu não sou canalha. Eu não sou canalha. Mas descendo a lenha. Rapaz, me chamou de lixo. Irmão, o cara que eu recebi aqui, fiz um podcast a fim de engajá-lo novamente. Aonde eu ia, os pastores falavam bem assim, ô Fábio, pastor fulano de tal me ligou aqui dizendo, você só leva o Fábio aí, Fábio. E tal. Aí eu falei, não, nas pastor, 3 últimas agendas que a gente foi junto, os pastores presidentes, eu só olhei pro Fábio assim, olhava pra ele assim, né, tipo, tem alguma coisa estranha aí, né? Daí, fulano acabou de me mandar mensagem, você não leva aí não? Só vai levar o Fábio? Ele pedindo. Só vai levar o Fábio? Por que só leva o Fábio? Aí eu falava pro pastor, olha que ciúme. Aí o pastor citava o histórico. Aí eu falava, pastor, não, mas ele tá bem agora com a nova esposa dele. Isso tá tentando se levantar, tem uma boa palavra. Traz ele aqui, entendeu? E aí, de repente... Só que, cara, Deus é surpreendente, velho. Aí não tem... Aí, como que a gente não acredita em profecia nos mistérios? Gi, conta, Gi! Conta! Acho que faz mais ou menos 2 meses, não. Porque, assim, essa história pra mim doeu. Não é desse pessoal ali. A gente chorou porque ele encontrava Ele pegou na minha mão, primeiro, assim, ó. Quando que o Marcos Feliciano esteve aqui? Cara, não lembro. Em Colombo. Foi em Colombo. Eu não lembro o ano. Ele pegou na minha mão, ano passado. Ele pegou na minha mão. Esse rapaz do áudio. Esse rapaz, esse senhor experiente, que liderava, né? Ele pegou na minha mão e falou assim, parabéns pela defesa que você faz do seu esposo.
Olha, ele me elogiou. Eu falei, meu Deus, esse homem é um lorde, merece ser feliz, merece se levantar. Ele merece levantar como líder. A gente conseguiu retirar toda a impressão que nós tínhamos a respeito dele, dos boatos que falam porquê dos divórcios. Ele pegou na minha mão e abraçou o Fábio. Ele me elogiou como postura de mulher. Você pense, ele ganhou nosso coração, Fábio. Eu preciso contar a história dele. Ele me jogou lá em cima. E o Fábio também, né? E daí... E Deus, ele preparou meu coração, porque isso me doeu demais. Ele me ligou, eu xinguei ele. Com a mesma proporção que ele mandou o áudio pra pessoa que encaminhou o áudio pro Paulo, que ele não sabe, mas o próprio pastor acabou confessando aqui pra gente. A gente não tava... Eu vou ser bem sincera, eu não tava preparada. Eu não tava... Agora, esse áudio é recente. Esse áudio é recente agora. Um dia depois dele ter vindo no podcast, ele chorou de felicidade. Porque assim, ó, o Fábio arrancou a visão da maioria das pessoas que tinham... Eu mesmo tinha uma visão desse homem de um escroto. De um homem que batia em mulher. Era esse boato que eu ouvia. De um homem que batia em mulher. Que já tava ali na terceira ou quarta separação. Era essa a visão que eu tinha. Eu não tinha visão dele como líder mais. E daí o Fábio leva... Porque eu tenho medo quando o Fábio leva para as pessoas assim. Eu falei, poxa, só traz entulho, né? Mas não. Mas pensou isso dia que ele chamou ele participar do podcast? Não, isso não. Mas assim, a grande maioria... Falei, só traz entulho, meu Deus do céu. Daí vai porque ele fala, não, as pessoas não são resumidas. O Fábio é aquele negócio, eu não vou resumir a pessoa ao erro dela. Por um momento. Não vou resumir. Daí, enfim, Deus usou uma pessoa, tava uma amiga minha em casa, e daí Deus... Olha só, gente, daí não vai acreditar. Daí Deus falou que Deus ia... Que a gente ia passar por um vento muito forte, que ia frustrar muita gente. E eu chorei, viu? Dessa aí eu chorei. Que era uma pessoa que o Fábio tinha ajudado. E que a gente não esperava. Que era a pessoa que a gente tinha admiração, de verdade. A gente tinha admiração. E Deus... Só que Deus pediu pra gente se preparar... Porque a vitória ia ser nossa, né, amor? Deus ia trabalhar, Deus ia dar força. E assim, cara, Deus usou. E eu tô falando assim... E eu na hora, tipo assim, quem pode ser? Nada a ver. Aí eu fiquei associando a pessoas que a gente acabou fazendo no Eu Acredito Podcast, que a pessoa acabou tendo uma visibilidade através do Eu Acredito Podcast. Não, não pode quem ser. É? Não pode ser ciclano, não pode. E tal. E não ele pensou até em mim, tá vendo? Não queria falar. Não, é pessoas que a gente tem admiração, James. Eu tinha birra. Aí eu fiquei na mente assim, cara. Aí eu fiquei na mente assim e falei, poxa, quem é? Aí a gente tende a desacreditar da profecia, a ser crítico, não. Às vezes Deus entregou algo pro cara e ele acrescentou, mas esse cara é um homem de Deus, irmão. Você pensa você pensa que o cara se levanta? Foi. Eu vi, mano, decepcionante. Gente, eu chorei. Eu vi o áudio assim, cara, eu falei, poxa vida, velho, mas esse cara não conheceu minhas particularidades. A gente almoçamos, tivemos a mesa junto, assim, em algumas vezes, mas, irmão, expressões que ele usou. Isso. Cara, eu jamais. O Mike, a gente já teve tempo de mesa. A gente brinca. Já teve tempo de mesa. Teve tempo de mesa. Várias vezes. Irmão, se passa uma mulher bonita na minha frente, se eu tenho a elogio, eu jamais uso expressões pejorativas. Olha que mulher linda. Já aconteceu de eu falar isso. Agora, essas expressões que aquele cara usou... Mulher nervosa. Expressões já viu o Fábio falar? O Fábio falar assim, ó. Daí o que acontece? Quando eu vi isso, eu não me frustrei. Eu não me frustrei com isso. Eu não sou casada. Eu não sou... A gente não é casado. Do que sobre você. Entendeu? A gente não é casado com ninguém perfeito. O Fábio é um garanhão. Irmão, se eu fosse esse garanhão que ele falou, meu irmão... Irmão do céu. Rapaz. Ele tá com inveja do seu olho. Não, o cara é um garanhão. O cara é isso, irmão. Eu sou o cara que me acho mais feio do mundo. Não. Ainda bem que eu encontrei uma mulher bonita que conseguiu ver alguma coisa em mim, velho. Não. A questão disso tudo aí... Sério, quando eu vi esse áudio, não que não me... Quando eu ouvi, desestabiliza, né? Eu sou ser humano. Eu fui pra oração, porque eu sabia... Não, eu cheguei na hora e falei, pô... Olha o cara me chamando de songa aqui. Eu luto por você aqui. Ele me chamou... Isso, né? Gente, ele me chamou de songa. Só sobreviveu porque ela é uma mãe. Eu falei, vou mostrar a mãe. Você vai ver só a mãe. Aí ele me chamou de lixo, cara. Chamou de lixo. Daí eu fui pra casa. Daí eu fui pra casa, eu chorei. Mas eu chorei tanto naquela tarde. E esse pastor... Áudio, desculpa a pergunta, esse áudio estourou quando? Esse áudio? Ele mandou. Agora, antes de ontem. E daí que vai. E daí que fica o recado. Não, eu acho que o áudio é antigo, mas... Esse áudio foi enviado dia 8 de janeiro, porque ele mesmo confessou, tá? 8 de janeiro, no começo desse ano? Um dia depois... Um dia depois... Cadê?
Um dia depois ele ir pro podcast, tá? E aqui fica o recado agora que o Fábio saiu. O Fábio defende os que dão boa informação pra internet. Assim, ó, gente. A gente manda... E eu creio que existem os informativos. E eu creio que hoje... Tem alguns que eu tenho admiração, tá? Tem alguns que o Fábio conversa ali, que passa informação, que passa denúncia na internet. Eu não vou jogar eles. Porque hoje em dia é eles que dão freio no... Vamos falar a verdade? É eles que dão freio. Tem muitos pastores que têm medo de escândalo, por isso que se segura. Né? Da casa Sendo muito, tem uns que têm medo de profecia, tem outros que têm medo de fuxico gospel, tem medo de Nedé Carpano, de Evandro, tem medo deles. Então, assim, se tá segurando, tá tudo bem, desde que passe informação do jeito que é. Os profetas deixa lá. Já que os profetas estão calados, que os profetas não podem falar, deixa Deus usar Deus usar os fofoqueiros.